Oi gente, tudo bem? Aqui é Leonardo do Mind the Headphone e existe um termo muito comum na audiofilia que você certamente já ouviu várias vezes. Palco sonoro. O que é isso? Palco sonoro é uma expressão que veio do hobby de caixas de som e se refere basicamente à sensação de que aquilo que a gente está ouvindo naquele sistema de caixas é como se fosse um palco com músicos e instrumentos distribuídos nesse espaço criado pelo sistema. Em outras palavras, é como se os sons não viessem das caixas, mas sim de um espaço criado por elas, com instrumentos e sons com localizações específicas e definidas nesse espaço projetado pelas caixas. E isso é muito real. É uma coisa assim que vai assustar quem nunca ouviu um sistema estéreo realmente high-end, porque num desses, de fato, cara, não parece que os sons vêm das caixas de som. Parece, por exemplo, que você tem a voz bem no meio, sabe? Uma bateria mais atrás, se estendendo um pouco para os lados, um piano mais à direita, né? Uma guitarra mais aqui, um baixo tipo no centro para trás, entendeu? Em sistemas muito bons e gravações muito boas, você, por exemplo, cara, consegue ver quando o solista numa big band levanta, por exemplo, tá? É uma sensação muito impressionante para quem nunca ouviu nada assim. Mas a questão é que eu acho que esse termo foi emprestado para o hobby de fones e acabou tomando uma proporção que eu considero meio descabida. Primeiro, como um amigo meu, o Guto Pereira, já disse, eu acho que ele acha, né, eu concordo, que o próprio termo palco sonoro é meio problemático para fones, porque você não tem aquela projeção espacial na sua frente física, né, como se fosse um palco sonoro mesmo, né, tipo, acontecendo na sua frente. É uma sensação muito mais abstrata, sabe, meio em volta de você, mas meio que dentro da sua cabeça também, e é uma sensação que você normalmente precisa prestar muito mais atenção para perceber. Eu acho que existem muitos outros termos relacionados que são bem mais apropriados para descrever as sensações de espaço que fones de ouvido oferecem. Por exemplo, espacialidade, arejamento, recorte, tridimensionalidade, separação instrumental, não necessariamente palco sonoro. E eu acho que esse termo, ele foi meio vulgarizado, sabe? Eu vejo muita gente usando palco sonoro meio aleatoriamente, assim, para se referir a essas outras sensações, como se tudo fosse meio que a mesma coisa, entendeu? Fora uma busca meio desenfreada pelo efeito, assim. Eu já vi gente perguntar, tipo, se o amplificador X ia trazer um palco sonoro melhor, sabe? Muita gente achando que palco sonoro é fundamental para jogar e esse tipo de coisa. E, cara, essa é uma sensação branda, sabe? Muito leve em fone de ouvido. Para deixar claro, eu não estou dizendo que não existe espacialidade em fone de ouvido, tá? Existe e pode ser algo bastante interessante. É só que esse efeito não é nada de outro mundo, entendeu? Como muita gente, pelo que eu vejo por aí, parece achar. Agora, se você já souber de tudo isso, tá? Se você já tiver noção da proporção real desse efeito e estiver atrás de um fone talentoso nessa área, ou então se você nunca tiver escutado o que é espacialidade num fone de ouvido e quiser escutar, eu tô com um fone super baratinho que mostra muito bem isso. É esse cara aqui, que é o Weezer BS1, tá? É esse in-ear aqui. Ele é um in-ear dinâmico de mais ou menos R$180. Ele foi enviado pela Keep Hi-Fi. Eu vou deixar o link na descrição, caso você se interesse por ele. Mas vamos lá. Bom, fisicamente, cara, o BS1 ele é meio nada. Ele é bonitinho, mas sei lá, assim, ele tem um quê meio de fone de celular, entendeu? Não de um fone entusiasta, sabe? Tipo um KZ, um Triple In, um TRN, uma coisa assim. O corpo em si do fundo tem esse formato meio cônico, assim, meio de trompete, com essa capinha aqui, né? Essa parte externa que é de metal, tem um revestimentozinho de metal, mas super fininho. Cara, o encaixe é legal, é um fone confortável, tá? Mas pra mim o isolamento não é dos melhores. Inclusive pelo seguinte, por mais que ele pareça bem normalzinho, né, olhando, tem dois detalhes que não são bem assim. É o seguinte, se você olhar bem, você vai ver que a parte da frente do falante, ainda que tenha aqui o que parece um tecido, cara, ela é meio aberta, tá vendo? Olha só, aqui na frente, ela é aberta. E atrás, você também tem uma gradezinha mostrando que isso aqui também é aberto. Então sim, esse é um in-ear aberto. Pode não ser escancarado, mas é aberto, tá? Uma coisa que é bastante inusitada, principalmente nessa faixa de preço aqui. O cabo, infelizmente, é fixo, ou seja, no dia que o cabo der problema, já era o fone, e eu detestei esse cabo. Ele é de tecido, é bonitinho, mas assim, cara, ele é meio rígido, sabe? Ele não fica direito,
Tá vendo? Ele fica sempre meio dobrado, assim. Ele é muito microfônico também. Isso significa que é daqueles fones que quando você usa, o cabo fica raspando na blusa e fazendo muito barulho. O barulho vai pro ouvido. É bastante chato, assim, pra você usar o fone, tipo, se movimentando muito, entendeu? Tipo, para exercício, por exemplo, acho que é inviável. Mas, felizmente, ele vem com esse clipezinho aqui pra você prender na blusa. E isso pode ajudar, tá? Com essa microfonia. Em termos de acessórios, ele também vem com uma boa seleção de ponteiras aqui dentro, tá? Ponteiras de alguns tipos diferentes. E vem também com essa sacolinha aqui para transporte com o logo da marca. Nada demais, bem básico. Agora, quando a gente chega no som, a coisa fica mais interessante. Primeiro é o seguinte, em termos de tonalidade, esse não é um fone incrível, mas é um fone muito competente e muito bem julgado. Ele tem uma tonalidade que para mim é muito agradável, é mais quente e musical, mas sem ser, tipo, exagerado. E não impressiona, certamente nesse aspecto, e em vários outros, né, de tonalidade. Ele tá abaixo de um triple in leal ou de um drop 2. Cara, é agradável, mas nem nada demais, sabe? Tipo, alguns anos eu acho que talvez eu teria me impressionado mais com ele, porque ele em geral é bem correto, mas hoje existem fones que eu considero bastante impressionantes nessa faixa de preço, então dá uma olhada nesse vídeo aqui, e eu diria que em tonalidade, esse aqui não é exatamente um deles. Graves são presentes, com uma gordurinha legal, um peso interessante, um impacto bom, mas a extensão não é incrível e definição e textura também não são. Não chegam a ser aqueles graves indefinidos, tipo graves de uma nota só, não é isso. Eles estão muito longe de serem ruins. Em termos de tuning eu gosto. É só que eles também, por outro lado, não chamam atenção positivamente, entendeu? De novo, eu acho que um Drop 2 ou um Triple In Lear são fones mais interessantes nesse aspecto, principalmente em termos de definição. Assim, você escuta melhor a textura dos graves. É barulhento. Mas também não tem nada que ofenda aqui, tá? Eu não acho que faltem graves ou que sobrem. Não existe nenhuma interferência dos médios, sabe? Nos médios, né? No restante do espectro nem nada. Assim, tipo, os graves não inspiram, mas também não atrapalham. Médios talvez sejam o que eu mais goste aqui, porque eles são bem naturais, mas seguem uma linha mais calorosa, mais voltada para eufonia, tá? Para envolvência do que para abertura. São médios, cara, bastante bem posicionados no espectro, com uma frontalidade que eu considero ideal, tá? Assim, um bom corpo, nenhuma sensação de gritância, de agressividade, uma tridimensionalidade legal nessa região também, renderiza vozes muito bem, piano, guitarra. A única questão é que são médios mais macios, mais sedosos, o que pode ser muito bom em várias situações, tá? Mas não em outras, porque às vezes eu acho que ele pode acabar sendo meio suave demais. Ouvindo tipo um violino, por exemplo, você perde um pouco daquela fisicalidade, aquelas pequenas nuances, tipo do arco passando pelas cordas, entendeu? Tudo é meio que mais liso, mais amaciado. De novo, isso pode ser excelente, porque é uma pegada mais musical, e algo como, sei lá, voz feminina de jazz, assim, tipo uma Melody Gardot, por exemplo. Cara, pode ser muito envolvente, mas por outro lado existe a sensação de que para essa envolvência, você tá abrindo mão de detalhes. Isso eu acho que também tem a ver com os agudos, que eu também considero um pouquinho mais recuados. Não é muito, não chega a ser um fone que eu acho sem agudos, mas eu acho que principalmente a extensão não é das melhores que eu já vi, tá? Falta um pouco de brilho, falta aquele tilintar, entendeu? Assim, tipo, se no último vídeo que eu fiz, tá, sobre os fones até R$200, eu falei sobre como o True e o Lear podem passar um pouquinho do ponto nisso, o BS1 pode ficar meio longe do ponto e ser meio que mais apagado, entendeu? Ainda que, de novo, você, por causa disso, ganhe musicalidade, porque ele nunca vai ser um fone fatigante, agressivo, que vai incomodar. Mas é aquilo, né? Você perde em tecnicalidades, tipo resolução, detalhamento, transparência. Esse acaba sendo um daqueles fones que prioriza envolvência e musicalidade e não técnica, entendeu? Tipo, comparando com o Lear e o True, é muito claro como pra mim eles são fones no geral bem mais impressionantes, porque você tem a sensação neles muito clara de que você tá ouvindo muito mais do que tá na gravação, tá? Uma experiência mais intensa, vamos dizer assim, que choca muito mais. Tipo, se você nunca tiver, por exemplo, né, testado um fone mais legal, ou se tiver fones mais simples, cara, um True ou um Lear são fones que podem chocar, entendeu? Tipo, meu Deus, é aquela clássica sensação assim, caraca, tô ouvindo coisas que eu nunca ouvi nas minhas músicas, entendeu? O BS1 é um fone que nunca vai fazer isso. Ele nunca vai trazer essa sensação.
Mas eu não quero que isso soe como uma coisa puramente negativa, porque não é, tá? De novo, mesmo se o BS1 não oferecesse mais nada além dessa tonalidade aqui, eu ainda acho que ele seria uma opção super válida para muita gente, tá? Pessoas que não necessariamente estão atrás meio que das proezas do Moondrop e do Lea, assim, e só quer relaxar, entendeu? Tipo como o que o Tangin-Ola faz, mas de uma forma ainda mais relaxada, vamos dizer assim. Só que o BS1 oferece mais coisas. Na verdade, ele oferece mais uma coisa: espacialidade. Em resumo, esse é o fone mais espacial que eu já ouvi abaixo dos R$300, talvez. Sobre alguns aspectos, cara, eu acho que ele pode até ir além de fones bem mais caros. Ele projeta um espaço muito amplo, muito aberto, sabe? Tipo, comparando diretamente com o Lea, o Chu, o Ola, ou qualquer um dos fones que eu testei naquele vídeo até os R$200, cara, é impressionante o quanto o Eazer é mais holográfico, ele é maior, sabe? Ele é mais tridimensional, entendeu? Os sons são mais distantes, tipo, entre si, são muito menos chapados, tipo uma placa aqui que projeta sons, tá? Como no Chu, por exemplo. Aqui você tem mais ambiência, você tem mais envolvência. É um espaço muito maior onde os sons acontecem em volta de você, não aqui, entendeu? E você também tem uma sensação maior de abertura mesmo, por ele ser um fone, obviamente, né, aberto. Ele te dá muito menos uma sensação de limite na apresentação, vamos dizer assim. Existem vários in-ears que eu considero que tem uma espacialidade muito legal, tá? Um exemplo claro, né, que eu canso de mencionar, é o Moondrop Aria, mas até por esses fones serem fechados mesmo, você meio que consegue escutar essa ambiência maior, mas você também escuta onde essa ambiência termina, entendeu? É meio que nem fone fechado mesmo, headphone fechado. Tipo, eles são fones que podem ser muito espaciais e muito precisos na hora de posicionar os instrumentos, só que você meio que vai sempre ter a sensação de que você também está escutando onde esse espaço termina. Isso não é ruim, ok? Pode ser uma sensação melhor do que fones abertos, porque é uma experiência diferente, tá? Tem fone fechado que é mais espacial, é mais preciso que o fone aberto. Mas fone aberto tem suas vantagens. E eu acho que o Eazer é justamente como o fone aberto, porque é como se o espaço que ele projeta, vamos dizer assim, ele se mesclasse com o ambiente onde você está. Não rola muito essa sensação de limite do espaço projetado pelo fone, entendeu? E isso pode ser muito envolvente, isso pode ser muito interessante. Eu só acho que o recorte que não é incrível, porque eu acho que a precisão no posicionamento dos instrumentos e a capacidade de estabelecer o recorte dos espaços onde eles estão já são mais limitados, tá? Provavelmente por causa dos agudos mais recuados aqui, né? Você tem menos resolução, eu acho que isso está relacionado. Mas ainda assim é uma apresentação bem holográfica para um fone desse preço, o que, de novo, cara, é muito interessante e pode ser muito envolvente. Para concluir, gente, eu quero muito que vocês entendam a proporção disso, tá? Se você nunca tiver escutado um fone bom, vamos dizer assim, você não vai pegar esse BS1, colocar e pensar, caraca, que coisa incrível, olha essa espacialidade. Não, isso não vai acontecer. Esse é um efeito suave, é um efeito brando, muito menos do que, muito mais fraco do que a tonalidade ou resolução, por exemplo. Mas esse é um efeito, e sabendo o que esperar dele, pode ser uma coisa muito interessante. E eu acho que é exatamente para isso que esse fone serve. Para começar a mostrar o que é espacialidade num fone de ouvido. Principalmente um fone de ouvido intra-auricular como ele. Então, contanto que você não tenha expectativas irrazoáveis, tá? De que vai ser que nem ouvir um sistema de caixas, cara, o BS1 vai ser um fone que pode ser realmente encantador, tá? Ao invés de focar, de novo, em tecnicalidades, ele oferece uma apresentação muito suave, muito envolvente, muito musical. Tá, assim, aliada a uma belíssima projeção espacial para um fone de ouvido tão baratinho. Então, vai para minha lista de recomendações como, cara, o fone mais espacial que você consegue por um investimento muito baixo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.